Boa noite a todos. Graças a Deus consegui entrar. Tive umas falhas técnicas aí, e aí graças a Deus consegui entrar, deu tudo certo. Peço desculpas a todos. Boa noite, deu certo, Eni. Graças a Deus consegui me achar. Vamos então, à medida que o pessoal for chegando, vou fazer aqui a mensagem. Hoje aqui do livro Alegria de Viver, psicografado por Divaldo, uma mensagem de Joana de Ângeles. Se tiver qualquer ruído, aí, boa noite, Carlos, obrigada. Ai, Carlos, é Cleuzinha querida. Ai, que saudade de você, minha amiga. Boa noite, Benedito, tudo bem? Coisa boa. Que bom que estamos todos aqui. Me desculpe o atraso, tô aqui um tempão na frente do computador, falei, vou entrar 5 minutos antes. E aí me baguncei aqui, mas consegui me encontrar. Que bom que estamos todos aqui. Deus seja louvado. Qualquer coisa, qualquer ruído no áudio, me avisem aí para eu me ajustar. A mensagem de hoje aqui é Teóbolo. Não resistais ao homem mau, mas ao qualquer que vos bater na face direita, dai-lhe também a esquerda. Em Mateus 5,39. Vamos ver o que Joana fala para nós aqui. Simbolicamente, o óbolo da viúva tem larga aplicação no constante labor de quem deseja ser útil. Boa noite, Vera, que saudade. Moacir, boa noite. Te liguei, mas consegui resolver, meu irmão. Não apenas a moeda representativa para a aquisição do pão ou do vestuário, do medicamento ou do teto, mas também o gesto sacrificial, sem preço, raramente oferecido, assim como a palavra oportuna quando a circunstância é difícil. Essas concessões, aparentemente insignificantes, são de grande valor e poucas vezes colocadas a serviço da edificação do bem. Da mesma forma, o perdão silencioso à ofensa intempestiva ou a compreensão fraternal quando ocorra lamentável incidente. A paciência amiga diante da contingência alucinadora ou a perseverança quando tudo conspira em relação ao prosseguimento das atividades expressivas. O silêncio digno quando a ofensa provoque reações infelizes ou a confiança no êxito, mesmo que os fatores pessimistas pareçam predominar. Todos possuímos essas moedas amor, de aparente pequena monta, todavia, portadoras de alto conteúdo para a aquisição da paz. A viúva, referida por Jesus na parábola, ofertou a última e a menor moeda que possuía em cumprimento ao dever recomendado pela lei. Ninguém, da mesma forma que se possa eximir a ajuda fraternal a seu próximo. Há doações valiosas e ricas que transitam pelas mãos do mundo, sem que solucionem os problemas daqueles a quem são dirigidas. Não obstante, a dádiva de amor logra abençoar as vidas, enriquecendo-as de esperança e harmonia. Sempre serás convocado a repetir o gesto nobre e significativo da viúva pobre, que motivou a bela parábola evangélica. A oração intercessora por alguém, a referência positiva a respeito do próximo, a ação desconhecida pelo beneficiário, a drágia que amortece a dor, o unguento que refresca a ulceração, o conselho feliz no momento adequado, são pequenas, mas valiosas moedas colocadas nos gasofiláceos das vidas, em cumprimento à lei de amor que vige em toda parte. Não te justifiques a inércia ou a negação para o serviço da caridade. Sempre podes auxiliar, doando e enriquecendo-te, porquanto mais feliz é sempre aquele que doa, pois que, mesmo na posição de carência em que se possa encontrar, desejando, pode sempre ajudar, com o óbolo que notabilizou a feliz viúva do Evangelho. Então,
eu abri ao nosso doce acaso, que não existe, essa mensagem que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Boa noite, Nelly. Boa noite, Emelinda. Boa noite, Iris. Sejam bem-vindas. Que prazer tê-las aqui. Então, convido todos à nossa prece para que possamos, juntamente com o nosso Mestre Jesus, iniciarmos mais um momento de reflexão e aprendizado. Louvado seja o Mestre querido pelas suas bênçãos incontáveis do dia de hoje. Obrigada pelos nossos sentidos que de alguma forma permitem falarmos de ti, ouvirmos a tua palavra, estarmos no teu ambiente de amor. Que seja em nossos lares, ó Mestre querido, que também é o nosso lar. Que cada família aqui representada, que todos aqui presentes possam ser amplamente envolvidos no teu bálsamo de misericórdia e bondade. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá no nosso tema de hoje, que é a parábola do bom samaritano. Boa noite, Ruth, seja bem-vinda. Essa parábola eu estudei um pouco através das palestras do trabalho do Haroldo Dutra Dias. E eu aprendi tanto, mas tanto sobre essa passagem. E é curioso como o Evangelho de Jesus nos permite cada vez aprendermos mais. Não só à medida que a gente amadurece, mas também quando a gente decide aprofundar nos estudos, quando a gente decide abrir-se para conhecimentos maiores. E aprendendo com Haroldo, eu descobri que essa parábola começa muito antes desse momento lá crítico em que o doutor da lei vai testar Jesus, ele chegando em Jerusalém. Essa parábola começa quando Jesus escolhe ir participar da festa de Páscoa, da celebração de Páscoa, em Jerusalém. Então, Jesus escolhe, junto com os seus discípulos, a caminhar até Jerusalém, a subir até Jerusalém. Se dizia subir porque Jerusalém era, ainda é, né? Mas naquela época entendia-se que o sagrado estava em um lugar. Então, Jerusalém, sendo a terra sagrada, iria se celebrar, iria ter a festa de Páscoa lá. Então, as pessoas peregrinavam até Jerusalém. E Jesus, com os seus discípulos, convidou-os a subirem para Jerusalém. Poderiam ter ido pelo mar da Galileia, um ambiente fresco, gostoso, aprazível, uma bela paisagem, mas Jesus é Jesus. E escolheu convidar e levar os seus discípulos com ele através do deserto, através de um caminho áspero, sem querer já adiantar que logo após a Páscoa seria o período de crucificação do Cristo. E ele já ciente disso, é importante que toda vez quando alguém faz uma reflexão, quando alguém te questiona, fala assim: e se você morresse amanhã? O que você iria fazer? Não é que a gente passa a refletir e a tomar atitudes que têm a ver com o que é essência. Então foi a tomada de atitude de Jesus, que junto com os seus apóstolos resolveu fazer um caminho que passava pela Samaria. A Samaria é uma região de inimigos dos judeus. Estava em região oposta, onde era a tribo de Judá, por isso judeus. Então eles eram inimigos de muito tempo, os samaritanos dos judeus. Entretanto, independentemente disso, naquela época existia uma lei muito forte, um costume muito forte de que qualquer peregrino que fosse, se ele parasse e pedisse estalagem ou pedisse acolhida, era uma lei moral, era uma lei social acolher, dar estalagem, da comida, da bebida, porque era um peregrino que estava passando. E era Jesus que estava com os seus discípulos peregrinando, passando pela Samaria.
E aí tinha até uma lenda de que quando as pessoas não acolhiam os peregrinos, não recebiam com carinho os peregrinos, né? Dizia a lenda que descia fogo dos céus para queimar quem fazia isso. Então existia esse temor, né? Aquela coisa de que a gente tem que acolher os peregrinos, tem que receber e tudo mais. Então Jesus, passando pela Samaria, já muito quente, passando por ambientes áridos, com fome, com sede, cansado. Para se ter uma ideia, era uma distância mais ou menos de 130 quilômetros da onde Jesus iniciou a peregrinação até chegar a Jerusalém e passava pela Samaria. Ninguém, ou daqueles para quem eles pediram acolhida, quiseram dar acolhida tanto para os discípulos quanto para Jesus. E aí eles ficaram naquele, Jesus, não, mas os apóstolos ficaram naquela ansiedade, naquele desespero. Esse trajeto está descrito em Lucas, depois eu vou lembrar certinho qual que é a passagem, o capítulo certinho. E eles falam, mas mestre, como que a gente vai fazer? Ninguém está dando instalação para a gente, ninguém vai nos receber. E João Evangelista, muito, né, daquele braço direito, muito do prontificado, virou para Jesus e falou: Senhor, o senhor quer que eu peço para descer labareda do céu para queimar esse povo samaritano? Aí ele falou: Não, João, o filho do homem não veio para separar, o filho do homem veio para amar, para unir. Então não tem necessidade, João, dá uma segurada, não precisa queimar ninguém, não precisa fazer fogo para ninguém. Vamos embora. E vai Jesus com os apóstolos, seguindo a peregrinação, até chegar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, cansado, sem dormir, com fome, com sede, tendo andado mais de 100 quilômetros a pé com os apóstolos em condições altamente adversas, quem que recebe Jesus na entrada de Jerusalém? Um doutor da lei. Um doutor da lei que é aquela pessoa que passa 10, 20, 30 anos estudando as escrituras, estudando os mandamentos divinos. Então ele aborda Jesus, né? É, sem levar água, sem levar comida, sem levar estalagem. Ele já aborda Jesus de pronto já, independentemente do que estava acontecendo com o Cristo, e já chega para Jesus e fala: Mestre, ele sendo doutor da lei, ele sabe muita coisa, né? Então a intenção dele com Jesus não era ingênua. A intenção dele com Jesus era testar Jesus. E ele chega e fala para o mestre: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Né? Ele já sabia, mas ele já sabia segundo os estudos dele, mas ele queria pegar Jesus na curva, ele queria saber o que o Cristo ia falar. E aí o Cristo falou: Uai, né? O Cristo mineiro, boa noite, Mata Maria. Ele falou: o que está escrito na lei? Né? Já surpreendeu o doutor da lei, porque ele esperava que Jesus ia dar uma resposta pronta para ele. Né? Ele falou: Uai, na lei está dito o seguinte: amará o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito. E o próximo como a ti mesmo. Muito bem, Jesus falou nota 10 para você, respondeu muito bem. Faça isso e viverás. Então, para que a gente possa compreender qualquer parábola, qualquer passagem evangélica, nós temos que nos ater ao contexto. Primeiro teve esse contexto da peregrinação de Jesus pela Samaria. Quando ele chega, nas condições que ele chega lá em Jerusalém, a forma como ele é recebido pelo doutor da lei, a intenção do doutor da lei e a resposta do doutor da lei. É claro, ele sabia isso de cor, porque os hebreus, desde criança, eles são ensinados, eles aprendem como primeiro, amar a Deus de todo o teu coração. Para nós aqui latinos, né, para nós aqui ocidentais, boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Para nós aqui,
A mente é uma coisa, coração é outra. Então a gente sempre fala nessa dualidade mente e coração. Mas para os hebreus, coração e razão estão no mesmo lugar, estão no coração. Porém, quando você ama, mas quando você age com desamor, o seu coração está dividido. Então, amar a Deus de todo o seu coração, compreendendo a lei religiosa hebraica, quer dizer unificar o coração. Tanto que eles têm um cântico que eles fazem desde criança e que eles cantam de manhã, de tarde, de noite. Ó Senhor, unifica meu coração. Ó Deus, o Senhor é único. No sentido de unificar. Porque muitas vezes eu sinto uma coisa, mas eu racionalizo outra. E até é interessante isso, né? Para a gente aprender. Eu achei isso maravilhoso. Por quê? Unificar o coração a fim de que a razão e a sensibilidade sejam unas, sejam equilibradas. Então, isso é um movimento do religioso, isso é algo que o hebreu já aprendia há 2000 anos atrás. Isso, inclusive, essas duas passagens que ele responde de pronto, estão ali em Deuteronômio. Está lá, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos de 4 a 5. Então, isso eles já vão aprendendo desde pequenos. Quando ele fala, amar de toda a tua alma, eu uso a razão, uso a sensibilidade, unifico o meu coração, ótimo, mas a minha conduta é diferente. Então, amar com toda a alma é assim, é você sentir, pensar, só que para o hebreu é tudo um só, né? Pelo coração, e agir. Sabe, naquele namoro seu, naquele relacionamento, você fala assim, amor, você me ama? Ele fala, amo. Então prova. Amar com toda a alma é isso. É você provar, é você agir. Né? Para o hebreu, assim como nós que aprendemos na codificação, a alma é a união do corpo e espírito, é a alma. Quando estamos encarnados, o nosso espírito, né? Nós temos a alma, porque é o espírito encarnado, a alma, de toda a alma. Para o hebreu, amar de toda a alma é eu não só estar afiliada a um pensamento, mas eu agir. Eu agir de maneira que, traduzindo congruência, né? É você agir de acordo com aquilo que você fala. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é Ralph Waldo Emerson, que ele diz o seguinte: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, o que nós somos é uma carta tão viva de quem o que nós somos, o que nós fazemos é uma carta tão viva de quem a gente é, que aquilo que a gente verbaliza não faz sentido. Então, olha como eles já tinham isso há muitos anos, há milênios, no sentido de postura, de atitude. Então, o doutor da lei estava dizendo isso para o Cristo, isso que já estava em Deuteronômios. Amar de toda a alma, amar de todo o coração a Deus e com todas as forças. Amar com todas as forças, que traduzindo, eu aprendi com o Haroldo, traduzindo do hebreu, quer dizer com os seus muitos, né? Então é com todas as suas posses, com toda a sua propriedade. Amar a Deus com toda a sua propriedade, com todas as suas forças financeiras, quer dizer que, traduzindo, todo o patrimônio que eu tenho serve a Deus, deve servir a Deus. Então, tudo que eu tenho de posses, isso está a serviço do Pai. Então, nós, entendendo a partir disso que o doutor da lei está devolvendo para Jesus, que já estava escrito em Deuteronômios, na verdade, não são 10 mandamentos, né? São 613. Aí depois a turma pegou e unificou em dois, que ficou um só, que é amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças e de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo está em Levítico.
Então, olha, a turma pegou, reuniu tudo isso, o Cristo depois falou que os mandamentos e os profetas estavam nesses mandamentos. Ok. E aí amar ao próximo como a ti mesmo. Aí quando, o que acontece com o doutor da lei é o que acontece com a gente. Né? Porque o Cristo, ele foi testar o Cristo devolveu a pergunta para ele. Aí em seguida ele falou, mas eu não vou sair vencido, você acha? Tá, mas tudo bem então, né? Quem é meu próximo, Jesus? Mestre. Porque quando a gente recebe o ensinamento, quando a gente entende algo, mas a gente quer teimar, a gente faz o quê? Racionaliza, né? Você comete um erro, mas para justificar aquele erro, para justificar aquela falta, você racionaliza. Então, o que eu posso dizer? Eu bebi e vou dirigir alcoolizada. Mas alguém fala, mas Salustra, você bebeu, vai dirigir alcoolizada? Eu falo, não, mas eu dirijo melhor quando eu estou alcoolizada. Tem muita gente que fala isso, né? Eu dirijo muito melhor quando eu estou alcoolizada. Isso é o quê? Racionalizar. É você colocar razão, é você encontrar um motivo aparentemente racional para aquilo que você quer justificar. O Cristo já tinha devolvido para o doutor da lei que era aquele ensinamento que ia fazer ele ir para a vida eterna. Mas ele se deu por contente? Não deu. Ele volta para Jesus então. Mas então fala para nós, né? Quem que é meu próximo? Aí o Cristo vai contar uma história. Ele fala: olha, um homem descia de Jerusalém. Bom, se ele estava descendo de Jerusalém, ele estava vindo ou da festa da Páscoa. O Cristo não identifica na parábola qual a origem desse homem. Os samaritanos não festejavam Páscoa, então não era um samaritano, mas podia ser que fosse. Ele dizia que era um homem que descia de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém era um ponto mais alto da região, porque era tido um lugar sagrado, então as pessoas diziam que subia. Então ele descia, estava voltando de Jerusalém e caiu na mão de assaltantes que o deixaram nu, que o espancaram, que levaram todos os seus pertences e que o deixou semi-morto na sarjeta. Passava por ele um sacerdote. O que sacerdote faz? Boa noite, Lucinete. Seja bem-vinda. O que sacerdote faz? Sacerdote é um homem religioso, né? É um homem que, assim como o doutor da lei, sabe de todos esses ensinamentos aí, né? De amar a Deus, né? Com todas as forças, com todo o coração, com toda a alma, espírito e ao próximo como a ti mesmo. O sacerdote passou, deu uma olhada, falou, não sei, tudo bem, vou embora. Tem um detalhe, porque ao estudar as escrituras, se um sacerdote se aproximasse de um cadáver, não sabendo de qual a origem dele, o sacerdote se tornava impuro. Então, o risco dele se aproximar daquele ser humano que estava lá, não sabia se estava morto ou não, e dele se tornar impuro era grande. O sacerdote não quis se envolver, foi embora. Depois do sacerdote veio um parceiro dele, um levita. Também passou, falou, o sacerdote foi embora, eu olhei ali também, coitado, né? E foi embora também. Entretanto, mais ali adiante, quem que passa pelo homem caído na sarjeta? Um samaritano. Nessa hora, João Evangelista não sabe onde enfiar a cara, porque agora, um pouco atrás, um tempinho atrás, ele queria descer labareda do céu, labareda, para queimar os samaritanos que não queriam acolher ninguém, né? Na peregrinação de Jesus. João Evangelista caçando um lugar, não sabia onde enfiar a cara, doutor da lei falando que era um samaritano que estava vindo, que chegou, limpou as feridas dele com óleo, balsamizou, levou-lhe até a hospedaria, instalou, falou para o dono da hospedaria, falou, olha, tá aqui 2 moedas, se precisar mais, na volta, você pendura aí, eu pago.
Doutor da lei com os olhos desse tamanho aqui, ó, para aparecer. Enorme, olho de sapiroca, como diz os cuiabanos, né? João Evangelista morrendo de vergonha, né? E doutor da lei é, estarrecido, né? Aí o Cristo volta de novo a pergunta para o doutor da lei, que naquele momento deve ter pensado assim, onde é que eu fui amarrar meu bode, que eu fui, né, testar esse homem, né? Aí o Cristo pergunta, fala, olha, doutor da lei, quem que você acha desses três que foi o próximo do homem que caiu sob a mão dos assaltantes? Aí, você acha que o doutor da lei ia falar o samaritano? Você acha que ele, que era inimigo, um judeu de raiz ali, doutor da lei, vai assumir que um inimigo seu histórico é o herói da história? Não. O doutor da lei vai e fala: aquele que usou de misericórdia para comigo. Então, o Cristo, o propósito dele não era simplesmente despejar ensinamentos, era fazer com que nós, e ainda é, né? É fazer com que nós reflitamos, compreendamos, iniciemos um processo de aprendizado na nossa escalada evangélica. Ele ensinou ali os discípulos, mais fortemente ali João Evangelista. O doutor da lei pegou a parte que era dele e ficou esse legado incrível para nós, de que o que teve mais misericórdia, que foi o que ajudou o próximo que estava no chão. Porém, existe uma outra perspectiva que às vezes escapa à nossa compreensão. A gente pensa que o próximo é aquele que está caído na sarjeta. Mas, quando nós estamos passando apuros, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos sem saída, quando a gente está no chão, de joelhos prostrados, a gente é o próximo. E qualquer um que passe por nós é alguém que pode nos ajudar. Então, não existe só a perspectiva daquele que age com piedade e misericórdia, mas existe a perspectiva de nós também, como quando somos o próximo a sofrer. Porque o Cristo não é sem motivo que ele não identificou quem era esse homem que estava caído e agredido no chão. No sentido de que qualquer um pode ser uma vítima, pode ser alguém que vai precisar de ajuda amanhã. E se é você, se sou eu que estou precisando de ajuda, se é uma coisa que a gente não faz, é escolher quem vai ajudar. Quando nós, de fato, estamos na precisão, estamos no desespero, estamos carentes de auxílio, se tem uma coisa que a gente não faz, é escolher quem vai nos ajudar. Então, tem-se a compreensão, os hebreus, os judeus naquela época, de que o irmão, o próximo, era o irmão de mesmo pensamento, era o irmão da mesma tribo, era o irmão da mesma fé. Hoje em dia nós vivemos aqui na nossa realidade uma situação extrema em diversos momentos, né? Ou você pensa como eu, ou você age como eu, ou eu vou te agredir, porque eu não autorizo você pensar diferente de mim. Estamos altamente agressivos. Eu não autorizo, eu não permito a pessoa ser quem ela é. Eu não deixo ela ser quem ela é. Eu não deixo ela pensar da forma como ela quer pensar. Ou ela pensa do meu jeito, ou eu bloqueio, ou eu cancelo, ou eu julgo, ou eu agrido até ela converter-se ao meu pensamento, ou a nós criarmos uma ruptura. Nós estamos vivendo esse momento de de muito extremismo, em que perdemos esse feeling de dialogar, de nos comunicarmos. Estamos agindo como se fosse nessa inimizade entre samaritanos e judeus. Olha só como ainda somos parecidos com o nosso passado, né? Ou você pensa como eu, ou você age como eu, né?
Ah, quem são meus irmãos? Quem são meus próximos? Aos espíritas. Aí a turma lá, testemunha de Jeová. Ah, não, esse aí não, esse pessoal é muito doido, é muito extremo. Eu não coaduno com a ideia desse povo, não. Esse aí não é irmão meu, não. É assim, gente. Muitos de nós agimos assim. E o Cristo, o propósito luminífero dele é exatamente esse: é unir a humanidade, é reconciliarmos-nos, nós todos irmãos em Deus, irmãos em humanidade. Por isso, o Cristo, ao invés de ir pelo mar da Galileia até Jerusalém, o Cristo foi pela Samaria, ele foi pelo deserto. Porque não há como a gente deixar de se identificar com o homem velho, com a pessoa velha, sem passar pelo deserto da vida. Sem a gente deixar naquele deserto árido do sofrimento, da reflexão, da dificuldade, aquela pessoa que até então a gente era. Recomendo um livro belíssimo do Rossandro Klinge, que é sobre, acho que é o Dilema do Autoencontro, é um romance não, um livro belíssimo, fininho do Rossandro, dá para ler rapidinho, sobre como passar pelo próprio deserto. É belíssimo o livro, e numa parte do livro ele fala: é uma parte do deserto desidentificar-se com aquilo que você não quer mais ser, com aquilo que você era. Quer ver um exemplo? Quando você é alcoólatra e quer deixar de ser alcoólatra ativo. Ora, se você quer parar de beber, frequentar as mesmas festas com os mesmos amigos que bebem, não é bom para você que quer parar de beber. Então, aos poucos, o que vai acontecendo? A gente, quem quer parar de beber, vai se desidentificando com aquela turma da cachaça. Vai começando a se identificar com novos hábitos, com novas pessoas. E o propósito do Cristo é esse: deixar o homem velho para trás, a pessoa velha para trás, atravessar esse nosso deserto individual. Ninguém faz isso por mim, nem o Cristo faz isso pela gente. Ele pegou a cruz dele, ele falou: olha, pega a tua cruz aí e me segue. Então não sejamos infantis emocionalmente a ponto de despejar a nossa transformação pessoal no lombo de Jesus. Não é assim. A gente vai tomar a nossa cruz, porém, ele nos prometeu que com ele o fardo é leve e o jugo é suave. Jugo, o que é aquela madeira que o boi carrega, sabe, carroça? A gente carrega mesmo, né? É um fardo nosso. Com ele é mais leve, com ele é mais tranquilo. E aí, o Cristo nos ensinando dessa forma belíssima, não só a perspectiva de que quem é o nosso irmão, independente de quem esteja, quando a gente passa pelas pessoas precisando de ajuda, às vezes os venezuelanos aqui em Cuiabá pedindo esmola no sinal, né? A gente de pronto já julga, de pronto já pensa: ah, eu vou dar dinheiro, não vou dar, tá usando a criança, não tá? Tem um episódio que se conta de Chico Xavier, em que eles tinham terminado uma reunião e o Chico subiu, numa das casas espíritas lá, ele subiu e bateu um homem na porta lá, já era tarde da noite, 10:30 da noite, com 3 crianças, pedindo ajuda, porque ele e as crianças estavam com fome. E aí conta-se que espíritas deram uma lição de moral no homem. Falaram: mas como? Como você, com essas crianças, até uma hora dessa na rua, tá usando as crianças para pedir dinheiro e não sei o quê? E o homem, muito do humilhado, vai embora. Quando o Chico desce, ele falou: o que aconteceu? Contaram para ele, ele falou: mas gente, esse homem é um herói. A esposa o abandonou e ele está cuidando de 3 crianças sozinho, tendo a coragem de bater na porta de alguém 10 horas da manhã pedindo alimento para 3 crianças. Vamos ajudar. Exatamente isso que a gente aprende na parábola do bom samaritano. Não se pergunta quem que é, não se pergunta por quê, apenas se faz. E o samaritano, olha como Jesus é maravilhoso. O samaritano age conforme os ditos que o doutor da lei judeu enunciou. Ele amou o próximo com todas as suas forças, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Vejamos que vai muito além do nosso rótulo, da nossa
etnia, da nossa cultura, vai ali exatamente no cerne da nossa alma. Agir com misericórdia, agir de forma amorosa, amar a Deus e amar ao próximo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. É algo que vai além de qualquer aparência, de qualquer estrutura aparente que a gente tenha. O Cristo ele vai fundo, ele vai longe. É essa transformação que ele quer nos propor. E a gente fica aí hoje com esses ensinamentos que com certeza vão nos ajudar a termos uma noção melhor sobre a verdadeira caridade. A gente iniciou hoje a conversa com uma mensagem de Joana de Ângeles acerca do óbolo da viúva. E ela diz que o óbolo da viúva, que aquele sacrifício que ela fez era muito para ela e ao mesmo tempo era algo que era dela. Era algo que ela não tinha e assim ela estava dando. A gente às vezes põe a caridade, põe a misericórdia em patamares tão altos e tão inatingíveis quando uma oração, quando um olhar de caridade, quando abster-se de julgar, quando somente ouvir. Hoje é tão difícil a gente parar para ouvir alguém, alguém chega e fala, ô Salustra, eu tô com uma dor de cabeça tão grande. Eu falo, ah, não, eu tenho enxaqueca. Aí vem outra e fala, oh, mas olha, tive um dia tão difícil. Ah, o meu foi péssimo. Eu fui humilhada no meu serviço. Nós não ouvimos mais. A gente disputa a tragédia, né? Aí vem o outro contar, a gente quer disputar para ser mais vítima com o outro ou para que a nossa dificuldade seja mais forte que a do outro. Nós perdemos essa habilidade de acolher o outro, como aconteceu com Jesus na peregrinação. Então, que a gente aprenda essas coisas sutis da vida, simples, que possam nos colocar no lugar de um bom samaritano, que pode ser qualquer um de nós, ou o bom samaritano, ou aquele que está na dificuldade, despojado de roupas, nu, agredido, na dificuldade e precisando de ajuda. Uma hora é a gente quem age com misericórdia, outra hora é a gente que precisa da misericórdia. Então, convido a todos a elevarmos os pensamentos em gratidão ao nosso Mestre Jesus. Senhor de eterna glória e bondade incomensurável, és tu, ó Mestre querido, o timoneiro de nossas vidas, aquele que nos leva em direção à paz, à felicidade, ao crescimento. Coloca-nos, Jesus, ao teu lado como teus servidores, como aprendizes, e que durante esse aprendizado, Mestre querido, possamos partilhar da tua presença gloriosa diante da nossa dor, diante das nossas fraquezas, ó Mestre, esteja conosco. Abençoe os corações de todos em suas aflições físicas, espirituais. E também pedimos, ó Mestre, esteja com os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, porque também são nossos irmãos. Ainda quando não aprendemos a amá-los, ó Senhor, ajude-nos a desenvolvermos a piedade, a nos doarmos um pouco mais. Que possamos ao menos, Senhor, através da prece, pedir por eles e pedir por nós. Que um dia, Senhor, aprendamos a amar como o Senhor nos ama, a perdoar como o Senhor perdoa, a no nosso sorriso transmitir tanta leveza e tranquilidade. Que a nossa presença, Senhor, seja uma carta viva do Teu Evangelho e que ao longo da nossa jornada estejamos sempre à disposição do trabalho com o nosso Pai de amor e de caridade. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja.
Obrigada, Creuzinha querida. Que saudade de você. Obrigada a todos pela presença, pela interação. Agradeço à Casa Joana Dark pelo convite, por me permitir trabalhar. Obrigada, Eni querida, por sempre me convidar. Eu fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Se mais alguém quiser comentar algo, então nós podemos aqui encerrar com muita gratidão no coração pela noite de hoje. Obrigada a todos, um grande beijo. Ficamos todos em muita paz. Um beijo.